Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Nívia Paulino e eu ajudo você a se tornar um terapeuta de massagem que consegue ajudar o seu cliente no tratamento de dores emocionais e dores físicas através da massagem. E seja bem-vindo, você que está chegando aqui, eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo com um colega que trabalha com massagem. O tema de hoje é como atua um terapeuta de massagem. Então, o que você acha que faz o terapeuta de massagem? Como que ele pode atuar, né? E quais são as bases aí importantes para um terapeuta de massagem estar atuando profissionalmente? Eu vou te contar como é que surgiu essa nomenclatura aí, que muita gente me pergunta, Nívia, mas o que é um terapeuta de massagem, né? Qual que é a diferença disso e daquilo outro? Tantas nomenclaturas que tem por aí, né? De profissionais que trabalham com massagem, né? Ou até mesmo outros profissionais. Esse termo terapeuta de massagem, muita gente me pergunta, né? Qual que é a diferença desse termo para outros termos? E aí, hoje, a ideia não é colocar aqui a diferença desses termos todos, tá? Mas é importante que você saiba que existem vários outros termos para pessoas que trabalham com massagem. Você deve conhecer algum desses termos. Em outro momento, eu volto e falo e explico mais direcionado a cada um, em cada termo, tá? Mas hoje aqui eu quero te falar como que atua um terapeuta de massagem. E esse foi um termo que eu comecei a usar com os meus alunos, e você provavelmente já me ouviu falar, se você me segue há mais tempo, você já me ouviu falar sobre os terapeutas de massagem. Por quê? Porque eu carinhosamente nomeei os meus alunos, né, como terapeutas de massagem. E eu vou te falar aqui o que faz um terapeuta de massagem, né? Como que esse terapeuta de massagem atua hoje, qual que é a visão que ele tem, qual que é o caminho que ele vai trilhar, qual é o pensamento, a estrutura que ele vai ter ali como uma conduta profissional. E aí, por que eu coloquei esse nome, né? Por que eu comecei a usar esse termo? Porque a minha área de atuação é na área das terapias. Não sei se você sabe ou não, mas a minha formação é como naturóloga. E um naturólogo estuda diversas terapias para cuidar de uma pessoa. E aí, baseado na minha experiência, na minha jornada, ao longo dos anos eu fui voltando essas áreas da terapias e fui focando, né? Voltando não, eu fui focando para a área da massagem. Então, dentre todas as terapias que eu tive na faculdade, na minha graduação de naturologia, eu fui direcionando, né, o meu conhecimento, o meu estudo, a minha dedicação, os meus atendimentos para a área da massagem. Ou seja, quando eu comecei a focar na área da massagem, eu não tinha como desver tudo que eu aprendi sobre terapias, tudo que eu aprendi em 4 anos e meio de faculdade. A naturologia é uma graduação na área da saúde, então é uma faculdade. E aí eu não tinha como desver, uma vez que eu vi o universo das terapias, uma vez que eu vi como funcionava o atendimento com um olhar terapêutico, eu peguei isso e isso incorporou em mim, né? Eu fiquei com isso para mim. Por quê? Porque eu vi que aquilo era relevante, aquilo era importante, e aquilo já estava funcionando nos meus atendimentos. Eu já atuava como uma terapeuta, já atuava como uma naturóloga quando eu foquei a minha área para massagem. Então, eu não tinha como desver esse conhecimento. E aí, quando eu comecei a ter esse conteúdo mais aprofundado da massagem, quando eu comecei a ensinar pessoas a aprender massagem, a se tornarem profissionais que conseguem ajudar outras pessoas, né? Lá atrás, quando eu comecei a dar os meus cursos, eu fui entendendo como que estava funcionando todo aquele ensino, tudo que eu estava transmitindo. E aí, eu cheguei a essa conclusão que o que eu pensava e o que eu tinha de conduta no meu atendimento de massagem e o que eu passei a ensinar aos meus alunos, né, a mesma conduta que eu aplicava em consultório, que eu fazia em consultório, eu passei a ensinar aos meus alunos essa mesma conduta e que essa conduta tem um olhar terapêutico, né? Então, diante disso, eu pensei, bom, peraí, então, se esse olhar é terapêutico e eu ensino sobre massagem, e esses profissionais que estão se capacitando dentro do meu curso estão tendo esse mesmo olhar que eu tinha, né, nos meus atendimentos, no consultório, então eles também são terapeutas. E aí veio terapeutas do quê? Eles são terapeutas de massagem, ou seja, usam a ferramenta da massagem como uma forma terapêutica. E por que essa forma terapêutica? Porque vai olhar para a dor do seu cliente,
mente, para a dor emocional dele, para a dor física. Então, não é limitado a somente dores no corpo. Um terapeuta de massagem não se limita a dores no corpo. Por quê? Porque esse terapeuta de massagem, ele entende que o seu cliente é um ser humano, é um ser que sente, que pensa, né, que age e reage, que tem as suas emoções, que tem os seus conflitos, e que esses conflitos, muitas vezes, podem vir a ocasionar essas dores físicas, e que isso está atrelado à dor emocional, à dor física, e isso passa a ter uma forma de atendimento, né? O terapeuta de massagem passa a olhar o seu cliente como uma pessoa, um ser humano, e não só um corpo físico, não só uma dor, não só aquela parte do corpo, né, como algumas pessoas estudam e aprendem e aplicam. Então, um terapeuta de massagem não é um profissional de protocolo engessado. Um terapeuta de massagem que aprende o passo a passo ao longo da jornada, ele vai entendendo que esse passo a passo que ele aprendeu, ele é importante sim durante um período, porém, depois desse período, ele vai evoluir, ele vai avançar. E o que é esse avanço do terapeuta de massagem? É quando ele passa a personalizar os seus atendimentos para cada cliente, a cada sessão. Como é isso, Nívia, personalizar a cada sessão? Imagina o seguinte, você tem 5 clientes e você vai, à medida que você vai evoluindo como um terapeuta de massagem, você vai entendendo como você pode elaborar um atendimento único e personalizado para cada um desses 5 clientes. Aí, desses 5 clientes, você vai perceber que eles vão voltar. E aí, quando eles voltarem, vamos supor aqui o seu cliente número 1. Seu cliente número 1 veio, você fez atendimento personalizado, você se organizou, você já está no seu próximo passo de evolução como um terapeuta, então você já teve o desmame do protocolo engessado e já evoluiu para o atendimento personalizado. E aí, esse cliente seu, ele fechou um tratamento terapêutico de 5 sessões. O que você vai fazer nesse tratamento terapêutico de 5 sessões com esse primeiro cliente aqui? Você vai olhar para ele, entender o caso dele, por isso a importância da ficha de anamnese. Então, depois que você faz a avaliação, que você conhece o seu cliente, você vai traçar um plano de tratamento para ele, mais do que um pacote. Nívia, isso é a mesma coisa que pacote? Não, isso é mais do que pacote. Um pacote, você empacotar um monte de coisa, eu pegar uma caneta, uma água, qualquer coisa aqui, empacotar e, ó, cliente, compre, vende para o seu cliente de qualquer jeito. Não. Quando você se torna um terapeuta de massagem e entra nesse processo de evolução, você vai aprendendo ao longo da sua jornada a importância de oferecer para o seu cliente um plano de tratamento terapêutico. Por quê? Porque ele chegou com uma queixa, você fez a ficha de anamnese, e aí o que aconteceu? A primeira sessão foi perfeita, foi incrível, nossa, zerou a dor, a questão que ele tinha, saiu muito bem e tudo mais. Só que ele fechou um plano de tratamento, né, para ter esse acompanhamento, essa evolução e a melhora contínua. Por quê? Porque se é um cliente que tem uma dor antiga, que tem uma dor crônica, que está há muito tempo, já está instalada, ou ainda um cliente que tem um sentimento, uma emoção, que já está instalada há anos e anos nesse corpo dessa pessoa, o que acontece? Eu preciso de um plano de atendimento para esse cliente vir mais vezes, para que ele tenha essa melhora constante e o acompanhamento. Porque se você vai lá, aplica o seu atendimento, ele melhora, só que o seu cliente continua tendo os mesmos padrões repetitivos, ele precisa de um acompanhamento para que você oriente ele, e além de orientar ele, você também faz esse acompanhamento com a massagem. E aí esse cliente volta na segunda sessão com outro tipo de dor. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa da primeira sessão, né? Caiu por terra, e agora? O que eu faço? Você vai personalizar o atendimento para esse cliente. Então, mesmo esse cliente que veio para você, que tem seus problemas emocionais, que já está instalado há muito tempo com esse problema emocional ou com essa dor emocional, ele vai vir fazer 5 sessões com você. E você vai fazer o atendimento personalizado a cada sessão. Porque na segunda sessão ele pode estar com outra questão, na terceira sessão ele pode estar com outra questão, na quarta sessão ele já melhorou tudo que ele tinha. Às vezes ele tinha um monte de dor, já melhorou todas as dores, mas ele passou por um estresse do trabalho que ele não tinha,
ou ele brigou com alguém que ele gosta muito, aconteceu qualquer coisa aí que ele se desestabilizou. Então, você vai precisar rever que ele está ali e que você não está querendo só empurrar um monte de sessão para esse cliente. Você está ali querendo verdadeiramente ajudar esse cliente para um tratamento personalizado. Tá fazendo sentido tudo isso que eu estou falando para vocês? O que é, né, quando você começa a atuar como um terapeuta de massagem? Qual que é a diferença, né, de outras nomenclaturas? Mas quando você começa a estudar, a entender, tem todo um processo de evolução, não é assim? Não é num estalar de dedos, não é num piscar de olhos. Então, você vai trilhando essa jornada para saber qual é o caminho que você deve trilhar para se tornar um terapeuta de massagem, tá? Vamos com calma, respira fundo, um passo de cada vez, né? Melhorando 1% por vez. Sempre falo isso para vocês. Tenha em mente, tenha em foco para você estar melhor 1% por vez, para você caminhar e subindo devagar e sem parar, né? Sem parar, continue seguindo em frente. E eu estou aqui para ajudar você. Uma das minhas grandes missões é ajudar você a seguir em frente com a massagem. É possível me tornar um terapeuta de massagem? Será que eu consigo? Você talvez está pensando aí, mas será que é para mim? Será que eu consigo tornar um terapeuta de massagem? Será que é para todo mundo? E aí eu é que te pergunto, você está disposto a ajudar as pessoas naquelas dores emocionais, nas dores físicas, usando a massagem para isso? Você está disposto a estudar, a caminhar o seu degrau, a subir a escadinha, degrau por degrau, para ser capacitado, para ser habilitado em ajudar o seu cliente? Se a sua resposta é sim, então significa que você pode, significa que você consegue ser um terapeuta de massagem. Talvez você vá rápido e seja um terapeuta de massagem de uma forma mais rápida, ou talvez você vai bem devagar e vai no seu ritmo mais lento e demora mais tempo. A velocidade é você que vai determinar. Você que determina a velocidade que você quer ajudar as pessoas, a velocidade que você quer ter os seus resultados, tá? Ah, Nívia, mas eu nunca fiz massagem. Ah, Nívia, mas eu nunca estudei massagem. Eu tô aqui justamente para te mostrar qual é o caminho para que você consiga aprender a massagem, né? E no meu curso da Massagem Flow, a formação Massagem Flow, eu ensino passo a passo. E eu tenho muitos alunos que começaram do zero, que nunca tinham feito curso de massagem. Muitos alunos, ao longo desses dias você vai conhecer algumas histórias. Mas eu já conversei, já fiz um bate-papo aqui com o Giovanni, que é um aluno que nunca tinha feito curso nenhum de massagem, e o primeiro curso que ele fez de massagem foi a formação da Massagem Flow online, e hoje ele atende com massagem. Além do Giovanni, outros alunos também já passaram por essa etapa. A Ana Paula, que também é aluna, não sabia nada sobre massagem, não tinha feito nenhum curso, foi seu primeiro curso. E centenas de outros alunos que, se eu ficar falando aqui para vocês, leva a noite inteira, não é essa a ideia. Mas só para você entender que, se uma pessoa consegue, você também consegue, tá? Então, se é a sua vontade, se você quer, você também consegue. Então, vamos lá, 5 características de um terapeuta de massagem para você entender como é que esse terapeuta de massagem atua. Para você saber entender como atua, você precisa ter esse embasamento das características, tá? Primeiro, é a visão holística do seu cliente. Lembra que eu falei? Ter uma visão ampla do ser humano, que é o seu cliente, que ele não é só um corpo. Então, essa visão holística é você entender que o seu cliente precisa de um tratamento no corpo inteiro. O seu cliente não é só a cabeça, ele não é só o pé, ele não é só o nervo ciático. O seu cliente é um ser humano. Às vezes ele chega com dor no nervo ciático, mas o problema maior dele é mais profundo. Às vezes ele está com uma ansiedade, às vezes ele está com uma outra questão de preocupação, e essa preocupação está tão excessiva e que potencializou e aumentou a dor dele. Então, entenda isso, seu cliente não é só uma dor pontual, ele é um ser humano, então tem essa visão ampla, né? A visão de cuidar
do todo, para que as partes se equilibrem. Quando você cuida do todo, as partes elas vão se equilibrando, elas vão se encaixando, elas vão se sacudindo ali e vai tudo se alinhando, tá? Então precisa ter essa visão, olhar o cliente para além da dor física, lembrar que ele é um ser humano e que essa dor física apareceu e isso desestabilizou outras áreas. E aí você, tendo essa visão como um todo, você consegue equilibrar as partes, como eu falei. 2, ajudar pessoas nas dores emocionais e físicas. Então, essa é a segunda característica, ajudar as pessoas nas dores emocionais e físicas. Terceiro, não precisa investir em materiais. Então, a terceira característica de um terapeuta de massagem é que ele não precisa investir em materiais. Por quê? Porque o mais importante é o conhecimento, é o estudo, é o que você vai aprender, treinar e depois executar com o seu cliente. E por que um terapeuta de massagem não precisa de materiais? Porque eu passei por isso, eu ensino isso para os meus alunos hoje. Então, eu tenho centenas de pessoas que começaram a atender como terapeuta de massagem com R$ 0 de investimento em materiais. Eu, quando comecei a atender no chão, inclusive, eu não investi em nada. Eu já atendia com massagem há muito tempo na maca. E aí, quando eu comecei a atender no chão, eu não precisei investir em nada. Eu fui investir ao longo do tempo. Então, o colchonete que você me vê hoje atendendo, os meus materiais, os panos, as roupas, enfim, tudo que você vê hoje aqui nas redes sociais, nada disso existia no primeiro mês, no segundo, que eu estava atendendo. Então, você não precisa de materiais no seu início da sua jornada. Você não precisa de óleo, você não precisa de maca. Primeiro você precisa estudar, depois você entra em campo, você começa a atender, começa a ajudar as pessoas, depois de ajudar as pessoas, você começa a receber pelo seu trabalho, você tem um retorno financeiro, só depois disso você vai pensar em investir em materiais. Mas tem muitas pessoas que fazem ao contrário disso, investem em materiais, gastam muito dinheiro em materiais e aí não vão atender, e aí não conseguem atender, e aí não sabe o que fazer com o cliente. Então, lembra que antes de você investir o seu dinheiro em materiais, primeiro você precisa ter um conhecimento. Depois que você tem esse conhecimento, esse passo a passo, você vai estudar, depois você vai entrar em campo, vai atender, vai ajudar as pessoas, vai receber pelo seu trabalho. Aí você vai pensar em investir em materiais, tá? Então, lembra que tem todo esse antes de você investir em materiais. Quarto, o terapeuta de massagem, ele não se desgasta. Ele aprende com o tempo, né, que ele consegue lidar com a energia dele, com a parte energética e também com a parte física. Ele não vai se desgastar nem energeticamente e nem fisicamente. Por quê? Porque se começar a sentir dor em alguma parte do corpo, pelo excesso de uso das mãos, ou ainda por má posicionamento, precisa de ajuste. Não é normal sentir dor. Não é normal sentir dor. Você já sentiu dor trabalhando com massagem? Se sim, entenda que isso não é normal. Você pode ter uma jornada profissional, você pode trabalhar com massagem sem sentir dor. Mas para isso, você precisa entender como tudo funciona. Existe uma forma de você não sentir dor, existe uma forma de você não se desgastar energeticamente, tá? Não desista da sua jornada na massagem, porque a dor que você sente hoje, física, ou o seu cansaço energético, ele pode ser tratado, você pode aprender a lidar com isso. Quando eu falo tratado, não é ir buscar uma pessoa, uma profissional para tratar. Sim, você pode isso, tá? Você pode buscar alguém para te ajudar. Você pode buscar uma terapia, uma pessoa que faça massagem em você para te ajudar. Mas você mesmo vai ter a habilidade e a capacidade como um terapeuta de massagem de se cuidar, de se prevenir e de se remediar também. Por quê? Porque você vai aprender a se prevenir para não se lesionar, e se caso acontecer de você se lesionar fisicamente ou energeticamente, você vai aprender a se remediar, você vai aprender a usar as ferramentas certas para cuidar de você. Se remediar não é com remédio, tá? Quando eu falo se remediar, é você, depois que está sentindo aquela dor, aquele desconforto, você vai lá e aplica algo para
se tratar, para tratar aquilo que você está sentindo. Então, é possível você cuidar de outra pessoa sem se sobrecarregar e ainda cuidar de você. É possível. E aí a gente entra na característica 5, característica do terapeuta de massagem, cuidar de si. O pilar do eu terapeuta é extremamente importante. E eu sempre falo isso na nossa tríade essencial. Então, quem é aluno da Massagem Flow sabe que na metodologia da Massagem Flow, eu ensino a tríade da massagem. Então, se você quer trabalhar com massagem e se tornar um terapeuta de massagem, a tríade é fundamental. Não basta você ter uma técnica e sair aplicando, são os famosos fazedores de técnica. Você precisa incluir, incorporar, colocar isso no seu dia a dia, na sua rotina, a tríade. E na tríade faz parte esse pilar do eu, que é cuidar de você, cuidar de si. Se você cuida do outro, se você usa a sua energia, se você usa a sua força, se você precisa repor essa energia, essa força, como um carro que precisa de gasolina, né? Você precisa também saber repor a sua gasolina. Se você tem um carro sem gasolina que anda, não, né? O carro não anda sem gasolina. Só que antes de chegar no final a sua gasolina, você, antes de deixar parar o seu carro na rua, porque acabou a gasolina, você precisa passar num posto de gasolina, abastecer e colocar gasolina no seu carro, certo? E da mesma forma, você também funciona assim. Então, existem formas de você, profissional da massagem, colocar gasolina aí no seu corpo, colocar gasolina aí nesse ser que tem aí do outro lado. Então, tem como você fazer isso para cuidar de si, para manter esse pilar do eu. Dar essa injeção de gasolina, dar esse combustível aí para que você não perca as suas forças, para que você não perca a sua energia, tá bom? Vamos encerrando por aqui. Então, um beijo para vocês. Tchau, tchau.